E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo falando sobre mangás, né? Na verdade é um vídeo que a gente vai discutir algumas coisas. Estava eu vendo algumas notícias, né? Vendo alguns mangás assim que estão fazendo sucesso absurdo e que eles já estão para acabar. E aí me veio o pensamento assim, falando, nossa, a Shonen Jump ela mudou muito, né, ao longo desses anos. E o intuito desse vídeo é a gente conversar justamente sobre a mudança da Shonen Jump em relação aos seus mangás. Porque agora parece que eles estão atrás de obras que façam sucesso e que façam sucesso, né, durante aquele período de lançamento do que priorizar obras que durem muitos anos somente por fazerem sucesso. Então, se você quiser participar aí dessa discussão comigo, continua no vídeo que após a vinheta nós vamos falar tudo a respeito disso e da situação da Shonen Jump desde que ela foi criada até os dias de agora. Se gosta desses tipos de vídeo, já deixa o seu gostei no vídeo, porque ele ajuda a gente pra caramba. E se não for inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação, porque aí sempre que sair um vídeo novo, você vai ser avisado. A revista Weekly Shonen Jump, ela foi criada no ano de 1968 pela editora Shueisha, porque eles queriam ter uma revista que competisse com as outras duas revistas shonen ali das suas concorrentes, né? No caso, a Shonen Magazine e a Shonen Sunday. Então, olha, a Shonen Jump, ela é a caçulinha dessas revistas shonen que a gente conhece hoje em dia. E olha que se tornou a mais famosa delas. Nos seus primeiros 12 anos de existência, meio que a revista estava realmente só existindo. Ela não tinha ainda conseguido emplacar nenhum mangá de extremo sucesso. Vamos tirar ali o Kotikami, que foi lançado em 1976, porque meio que o sucesso dele só foi reconhecido muitos anos depois. O primeiro boom mesmo da Shonen Jump aconteceu no ano de 1980. E aí a gente já vai falar a respeito desses mangás, né, que estouraram. Porque dos anos 80 a 90, a Shonen Jump teve assim vários sucessos que enriqueceram a editora. Mas tá, de 68 até 1980, como que a Shonen Jump era em relação aos seus autores? A revista ela tinha uma política de deixar os autores mais livres. Ou seja, faz aí sua obra, vamos ver no que ela vai dar, né? Se a obra der certo, você vai fazendo aí e termina quando você enjoar. Se der muito errado, vamos tentar ver o que a gente pode fazer e ver se a gente consegue trazer de volta. Lembrando que nesse período existiam sim muitos mangás, muitos títulos. A gente já tinha o próprio Osamu Tezuka, que era um deus dos mangás, né? E os títulos que ele fazia vendiam pra caramba. Então eles queriam, assim, obras mais imediatas que conseguissem vender bastante, que chamassem a atenção do público logo de início. Só que o problema mesmo eram os autores, porque meio que eles enjoavam rápido das obras. Não era tão comum você ter obras muito longas. O que dominava essa época eram os mangás one-shots ou os títulos que eram mais curtinhos. O próprio Osamu Tezuka, ele tem muitos títulos por conta disso, né? Porque as histórias dele eram mais curtas e ele mesmo fala que ele enjoava das histórias e às vezes ele terminava assim a história por terminar. Isso era uma característica dos mangakás daquela época. A partir de 1980, começaram a surgir mais mangás famosos na Shonen Jump, e aí meio que a editora mudou um pouco o seu estilo de ver as obras e de tratar os autores. O primeiro sucesso, né, de 1980 foi o mangá Dr. Slump, do Akira Toriyama, que era um mangá de comédia. O autor era mais livre para fazer o que ele quisesse ali na obra, mas era a mesma coisa. Chegou um momento que o Akira Toriyama enjoou, mas ainda assim, Dr. Slump durou de 1980 a 1984, totalizando 18 volumes, o que para aquela época era muita coisa. Logo em seguida, em 1981, teve um mangá Capitã Tsubasa, que é aquele mangá de esporte, de futebol, né, que muita gente conhece, inclusive já teve o desenho que passava aqui no Brasil, que é o que eu chamo do campo melancia, que o campo nunca acabava, eles corriam, parecia que estavam correndo em círculos. Em 1983 teve o mangá Hokuto no Ken,
Em 84, o lançamento de Dragon Ball, que foi já um sucesso. O Dragon Ball ele demorou um pouco para deslanchar, mas ele foi um mangá que, por já ser do Akira Toriyama, meio que as pessoas que liam Dr. Slump foram pro Dragon Ball. Ele demorou um pouco de engrenar, mas quando engrenou foi um sucesso absurdo. Em 1995 teve City Hunter, também outro mangá que trouxe uma temática assim bem diferente para os mangás da época. Em 1987 teve o lançamento de JoJo's Bizarre Adventure, que tomou ali um pouquinho, né, do que o Hokuto no Ken já tinha trazido para a revista e acabou puxando esses fãs. Em 88 teve o mangá Rokudanesh Blues, né, que também já foi um boom de venda. E em 1989 nós tivemos o mangá do Dai, né, que é o Fly, que a gente conhece aqui no Brasil, que é o mangá do Dragon Quest. Então, basicamente, a Shonen Jump ela teve um sucesso por ano, né, de 1980 até 1990. E foi daí que eles começaram a perceber que, nossa, olha, esse tipo de história agrada o público. Essa história tá fazendo muito sucesso, a gente tem que continuar, a gente tem que beber da mesma fonte. Vamos ver se autor tal consegue trazer um estilo de história diferente. Olha, autor, continua fazendo a sua história aí que tá dando certo, a gente tá ganhando dinheiro, ela tá tendo sucesso. A partir também desse ano, os animes se tornaram mais frequentes, porque a gente já tinha a TV a cores, né, lá no Japão. Então a Shonen Jump estava feliz da vida. Tanto que todos esses títulos que eu falei aqui pra vocês, eles tiveram em torno de 18 a 42 volumes. E como eu falei, isso para aquela época era algo que jamais as pessoas tinham visto. Então eles começaram, foi aí que a Shonen Jump começou a ver que, nossa, a gente precisa, né, de histórias que durem mais. O engraçado é que esses mangás de 1980, eles marcam história na Shonen Jump até hoje, porque eles ainda aparecem na lista de mangás mais vendidos da história da revista. Então pra gente ver que, de fato, foi aí que a Shonen Jump teve esse estalo. E aí então chegamos à década de 90, que foi a década de ouro da Shonen Jump e foi aonde ela se consolidou a melhor revista shonen do Japão, né? A revista mais influente do Japão. Porque nós tivemos a estreia de Yu Yu Hakusho, a gente tinha o Dragon Ball do Akira Toriyama, que ainda continuou, né, até 1994. Slamdunk, que, pelo amor de Deus, que esse mangá fez não só com a Shonen Jump, mas com o Japão. E também One Piece, que estreava ali em 1997, e lá em 99 a gente ainda pode considerar a estreia de Naruto, que pegou ali esse finzinho da década de 90. E aí a Shonen Jump ela tava feliz da vida, né, nadando em dinheiros, só que nem tudo são flores. Por quê? Dessas obras de 1990 que consolidaram ainda mais a revista e fizeram ela se tornar a mais influente, diferente das anteriores da década de 80, elas não chegaram a durar tanto, né? A que a gente teve a duração maior foi o Dragon Ball, que ele teve 42 volumes, só que meio que o Dragon Ball, ele pega ainda um embalo dos anos 80, porque ele foi lançado em 84. Então ele pega ali só 4 anos da década de 90. E o Yu Yu Hakusho foi uma obra de muito sucesso, mas ela foi mais curtinha, né, 19 volumes. E aí a gente tem também o Slamdunk, até que ele não foi tão curto assim, mas as pessoas queriam mais. Ela durou 31 volumes. E aí assim, como os mangás dos anos 80, eles já tinham acabado, e os mangás sucessões dos anos 90 também já tinham acabado, porque assim, o One Piece ele tava estreando ali em 97, mas ele não foi um boom enorme assim como ele tá sendo hoje logo de início, demorou um pouquinho. A Shonen Jump ela entrou na pior crise que ela já tinha, porque ela não conseguia lançar nada. Aí qual foi a estratégia deles? Pegar autores do passado que fizeram sucesso para que eles lançassem novas obras. Só que eles não queriam trabalhar da forma como a Shonen Jump pedia, um capítulo por semana. Então, com esses autores foram negociados histórias mais curtas, one-shots ou capítulos únicos, e assim foi. Não foi o suficiente para o que a Shonen Jump queria, mas pelo menos deu uma revivida ali na revista, né? Ela se reacendeu de novo. E aí a Shonen Jump já estava com medo, ela já estava com um Kunemon. Então, eles falaram assim, opa, a partir dos anos 2000, o que a gente precisa? A gente precisa segurar o máximo que der
esses mangás que fizerem sucesso. Então, olha, a gente já tem um ali, o One Piece, que tá dando certo, e a gente tem agora esse aqui que é um prodígio, Naruto. Vamos tentar fazer essas obras durarem o máximo possível. E foi a partir dos anos 2000 que a Shonen Jump começou com esse dilema de que eles precisavam de obras que durassem muito. Tanto que a gente tem esses dois exemplos que eu citei, o One Piece e o Naruto. O One Piece está durando até hoje, né, já chegando quase aos 100 volumes. Naruto teve um total de 72 volumes, e a gente teve outro aí que mamou nessa também, que foi o Bleach, que foi lançado em 2001 lá no Japão, e ele teve um total de 74 volumes. E se você for observar, todos os mangás que começaram a dar certo durante esse período dos anos 2000, eles também não eram curtos. A gente tem o Reborn com 42 volumes, a gente tem o Toriko com 42 volumes, e se você for pegar qualquer outro mangá, você vai ver que ele sempre vai ter mais de 30 volumes, ele vai sempre durar mais de 5 anos, quase 10 anos de publicação. Justamente por isso, eles queriam segurar ao máximo na revista esses mangás que dessem certo, porque não queriam passar de novo pela crise que passaram. Só que o que acontece? Com isso, a Shonen Jump ela começou a criar o que a gente chama de autor de uma obra só. Ou seja, esses autores que fazem obras muito longas e depois não conseguem emplacar com nenhuma outra obra. A gente tem o próprio exemplo do Masashi Kishimoto, que depois de Naruto ele tentou fazer aquele mangá lá, o Samurai 8 dele, não deu certo, o pessoal criticou extremamente o mangá e ainda ficaram fazendo comparações com Naruto, porque justamente Naruto é a obra mais famosa desse autor. A Akira Amano, a autora de Reborn, ela foi sugada com aquela obra o máximo possível, tanto que a obra depois começou a despencar de vendas e eles forçaram ela a terminar o mangá. E isso acontecia muito na Shonen Jump também nessa época, de mangás darem muito certo, depois que não estava dando certo, acaba aí o seu mangá logo e vamos finalizar. E depois disso ela também não conseguiu emplacar mais nenhum mangá. O Kazuki Takahashi, o autor de Yu-Gi-Oh!, a mesma coisa. Ele também, depois que finalizou Yu-Gi-Oh!, finalizando forçado, porque o mangá estava diminuindo as vendas, ele não conseguiu emplacar mais nenhuma obra. A sorte dele é que ele tá ganhando tanto dinheiro com essas cartinhas até hoje, que ele não precisa fazer mais nada da vida. O que ele ganha de licença de Yu-Gi-Oh! Com o TCG já alimenta as próximas 30 gerações da família dele. Uma regra de exceção desses mangás que fez muito sucesso e que teve poucos volumes foi Death Note. Só que Death Note, ele era para terminar com 6 volumes. Porém, os autores eles foram obrigados, por pressão editorial, a alongarem mais a história, porque o mangá estava vendendo que nem água. E aquela história de sucesso não poderia terminar com 6 volumes. O máximo que os autores conseguiram foi prolongar por mais 6 volumes, né, que aí vem a saga do Nier e do Melo, que inicialmente não existiria nos planos original do Tsugumi Ohba. Mas pra gente ver que eles queriam aproveitar cada mangá. O que fizesse sucesso era para durar para sempre. Porém, parece que isso mudou a partir de agora. Eu tô percebendo que desde ali de 2018, a Shonen Jump ela vem mudando essa opinião. Acho que ela percebeu, ao longo desses anos, ela foi pegando ali o que dava certo e foi percebendo com seus erros. Porque talvez histórias que sejam muito longas, desnecessariamente, possam criar esses autores de uma obra só. E depois, eu não vou conseguir aproveitar esses autores para que eles façam outras obras, porque eles vão ficar muito estigmatizados com aquela obra infinita que eles tiveram. E aí a Shonen Jump ela tem deixado os seus autores terminarem as histórias mais livremente. Então a gente teve o exemplo de Kimetsu, né, o Kimetsu. Ele estava sendo um sucesso estrondoso, ele já estava com previsão de acabar, mas a Shonen Jump ela podia falar para a autora: você se vira e você inventa mais alguns arcos aí que esse mangá não vai acabar com 23 volumes. Mas eles não fizeram isso. Eles deixaram a autora terminar a história no momento em que ela quisesse. Promised Neverland, a mesma coisa. O mangá vive aparecendo em top de mais vendidos do Japão, não só da Shonen Jump. Mas deixaram com que a roteirista ela terminasse o mangá quando ela quisesse, tanto que ele finalizou com 20 volumes. Jujutsu Kaisen
se revelou agora um extremo sucesso da Shonen Jump. E em uma entrevista, o autor ele já falou que a obra ela tem mais 2 anos de duração. O mangá ele tem 15 volumes lançados até o momento, deve finalizar aí também em torno dos seus 23 volumes. E também o que me deixou passado, chocado. Eu tô passada, chocada. Foi o My Hero Academia, que foi revelado aí nesses capítulos mais recentes, que entrou no seu arco final. E o My Hero Academia, depois de One Piece, ele é o mangá que mais vende na Shonen Jump. Então, eu particularmente fico feliz com isso, de ver que a Shonen Jump está priorizando agora obras que fiquem marcadas na história e de forma positiva. Eu acho assim que é muito legal quando uma obra ela termina no seu auge, em vez de terminar porque o público enjoou da história, ou porque aquela história não está mais dando mais certo naquele momento. Eu, particularmente, também prefiro mangás que não sejam tão extensos assim. E extenso que eu falo é extenso de forma desnecessária. A gente tem tantas obras aí que elas acabam enjoando com o tempo por conta disso, né? E sendo que os autores podiam ter terminado ela de uma forma mais resumida. E não, ficam se aproveitando de sucesso para fazer, para infinitar a história. Então é bom saber aí que a Shonen Jump ela tá em uma fase agora mais boazinha, né? Só lembrando que a revista também não virou Casa da Mãe Joana, né? As obras elas ainda continuam passando por cortes, se forem obras que não forem populares, né? Se elas não venderem bem, elas ainda passam por aquele corte. Então, o autor, mesmo ele sendo livre, se a obra dele não tá vendendo bem, ou se ela não tem uma popularidade, ele é obrigado a terminar a obra em 3 capítulos. E você aí que está assistindo esse vídeo, o que você prefere? Você prefere essas obras mais longas ou você gosta de obras mais curtas? E o que você achou dessa atitude da Shonen Jump? E o que você achou dessa atitude da Shonen Jump? Você gostou? Você acha que ela foi uma boa decisão dela, né? E o que você também achou da história ao longo dos anos da Shonen Jump? Deixa aí nos comentários. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o seu like, porque ele vai ajudar a gente pra caramba. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá? Se quiser também ajudar de alguma forma, você pode se tornar um membro aí do canal. Clica aí no Seja Membro e conheça os benefícios. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, falou e...